Turma! Fala, estamos começando mais uma aula de geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, ou canal Educação. E no nosso episódio de hoje, olha só, galerinha, no episódio de hoje, nós vamos trabalhar o quê, professor? Os problemas urbanos da atualidade. Epa, professor. Problemas urbanos da atualidade, olha só. E os problemas urbanos da atualidade, nós vamos falar sobre, no nosso episódio, debater sobre os principais problemas urbanos da atualidade. E tem problema na cidade, professor? Só o que tem, meus amigos. Quando se fala em cidade, se fala em urbanização. Acompanhe a leitura. Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade. Professor, pelo que eu estou entendendo, a urbanização é a vinda da população do campo para a cidade. Exatamente. Deixa eu exemplificar aqui. Aliás, esboçar melhor. O que seria o fenômeno da urbanização? A urbanização, turma, é quando eu tenho uma determinada população, olha só, que está saindo do campo, da onde, professor? Do campo. E ela está vindo para onde, professor? Para a cidade. Ela está saindo do campo e vindo para a cidade. Quer dizer que quando uma pessoa se urbaniza, é quando ela sai do campo e passa a morar onde, turma? Na cidade. O fenômeno da urbanização, gente, ele ocorre pelos seguintes motivos. Quais são os motivos que fazem as pessoas sair do campo para a cidade? Eu vou lá para o campo. Primeiro motivo é a modernização. Quando o campo se moderniza, surgem máquinas que desempregam os trabalhadores que vêm para a cidade. Ou então, a precariedade. Precariedade? Exatamente. Quando o campo é muito precário, a qualidade de vida é horrível, as pessoas vêm para a cidade. Então, peraí. O que faz a galera vir do campo para a cidade, eu tenho que começar pelo campo, que é o que expulsa a modernização, com as máquinas que vão substituir o trabalho humano, com uma precariedade, lugares muito precários no campo, a galera vem embora. E a cidade? Gente, a cidade é devido a o trabalho que é oferecido na cidade e os serviços que são oferecidos na cidade. Professor, realmente a cidade, normalmente ela oferta mais emprego, né? Nem que seja sem carteira assinada, os chamados empregos informais. Então, o contexto é o seguinte: urbanização é o fenômeno em que uma população sai do campo e vem para a cidade. Ok. Esse fenômeno ocorre ou porque o campo é muito moderno, desempregando, ou porque ele é muito precário, não dá para viver ali. Os motivos também tem na cidade, né, que atrai as pessoas devido à maior geração de emprego, seja formal ou informal, mas tem emprego, né, gente? Seja ganha muito ou pouco, mas tem emprego, gente. Como também os serviços. Os serviços. Nas cidades, turma,
Eu tenho educação, eu tenho saúde, saneamento básico, segurança, lazer. A cidade é. O entretenimento na cidade é muito maior. E, consequentemente, isso atrai as pessoas. E o processo de urbanização, ele é milenar. Essa história de vir para a cidade é milenar. Mas depois da indústria, com o processo de industrialização, porque a indústria, ela mecanizou o campo. A indústria, ela gerou mais emprego na cidade. E aí, com isso, nós temos essa migração do campo para a cidade. 2 minutos, por favor.
Ok, estamos de volta pelas ondas, falando sobre os desafios da urbanização. O processo de formação das cidades ocorre desde o tempo do período neolítico. No entanto, foi sobre o ponto de vista estrutural, elas sempre estiveram vinculadas ao campo, pois dependiam deste para sobreviver. Meus amigos, cidade ela tem muitos desafios. Eu queria começar mostrando os desafios ambientais das cidades. Ó, quando se fala dos desafios ambientais das cidades, a gente tem que dar uma olhada sobre os problemas ambientais das cidades. Aí eu cito aqui um problema muito sério, que é a impermeabilidade do solo. Olha só. O que é isso, professor? Impermeabilidade do solo. Aí eu tenho uma construção, a calçada, o prédio, o asfalto. Quando a gente constrói calçada, prédio e asfalto, a gente simplesmente impermeabiliza o solo. Quando a água da chuva cai, ela não vai infiltrar na calçada, prédio e asfalto. Se essa água não infiltra, porque está impermeável, essa água vai escoar, acumulando nas áreas baixas da cidade. E se ela acumula nas áreas baixas da cidade, ela vai gerar o quê? Inundação. Você pode observar, gente, quando começa uma chuva na cidade, em poucos minutos, nas áreas baixas, está tudo alagado. Ruas cheias d'água. Poças de lama. O principal motivo é porque a água não infiltra. O outro motivo é porque as redes de esgoto quase não existem. E as que existem, entupidas. E essa impermeabilidade do asfalto, ou do solo com calçada, prédio e asfalto, ela não vai influenciar só na inundação não, turma. No aquecimento. Porque se eu tenho calçada, prédio e asfalto, principalmente durante o dia, a calçada, o prédio e o asfalto, elas absorvem mais calor, gerando o quê? Altas temperaturas na cidade. Um outro desafio ambiental da cidade é o desmatamento. Realmente, para construir, né? Quanto mais casas, prédios, apartamentos, fábricas, estruturas urbanas se constrói, se desmata. E aí, qual o problema de desmatar? A sombra vai diminuir, calor. A transpiração da água vai diminuir, porque a vegetação transpira, mais seco. Menos sombra, menos absorção de poluentes, porque a plantinha ela absorve poluentes. Aí o ar fica impuro, a umidade diminui e o calor aumenta. Sem falar da erosão, né, Toro? Aí é um problema sério, a cidade desmatada. Um outro problema, o barulho. É a famosa poluição sonora. Olha, gente, quem mora na cidade está exposto ao barulho. Mas quem mora na cidade está mais exposto ao barulho são aqueles que trabalham em aeroportos ou moram próximo, construção civil ou moram próximo, ou então o trânsito. Quem está exposto ao barulho do trânsito, profissionais do trânsito, aeroporto e construção civil, ou quem mora próximo, o barulho é insuportável. E gera estresse e até doenças, viu, gente? Outro problema, outro desafio da cidade seria a poluição visual. Olha, turma, a poluição visual ela é um problema sério. Muito sério na cidade. Porque
Porque a poluição visual, ela afeta a estética da cidade e a autoestima da população e gera até estresse. Como é que ocorre essa poluição visual, professor? A poluição visual, gente, ela ocorre principalmente com lixo, pichação, excesso de propaganda. Lixo, pichação, ruas esburacadas, mal pavimentadas, terreno a céu aberto, sem proteção, terrenos baldios. Isso é poluição visual. Isso modifica a estética também. Aí eu tenho uma poluição do ar também. Poluição visual, atmosférica, vamos logo acrescentar aqui. Os gases poluentes nas fábricas automóveis, combustões, né? A cidade é a maior emissora de gases poluentes, porque é onde temos mais cidade, ou mais automóveis, mais fábricas. E aí, pessoal, NO2, enxofre, que vai provocar chuva ácida, monóxido de dióxido de carbono, que vai provocar o aquecimento global, o CFC, que vai provocar a rarefação da camada de ozônio. Isso é um problema sério. Aí agora eu vou citar a questão do lixo. E a cidade, a maior produtora de lixo, como também o consumo da água, é onde, depois da agricultura, lógico, primeiro eu tenho que ser bem realista. Depois da agricultura, onde mais se consome água, cidade, gente. Então aí vocês estão diante dos desafios ambientais da cidade. As construções, porque os prédios, asfaltos, calçada, absorvem mais calor e não deixam a água infiltrar. Ó, eu falei dos prédios e eu queria atentar para um detalhe, né, turma? Os prédios também dificultam, além de absorver mais calor, os prédios dificultam a circulação atmosférica. Meus amigos. Circulação do ar. Vento. Os prédios dificultam. Aí eu citei o desmatamento, o deflorestamento, aquecendo a cidade, diminuindo a umidade, a absorção de poluentes diminui. É um problema sério. Barulho, poluição sonora, a poluição visual, a má urbanização. E atmosférica, lógico. 2 minutos, por favor.
da cidade. Olha, o que muda no atual processo de urbanização capitalista, que se intensificou a partir do século XVIII, é que agora é o campo que passa a ser dependente da cidade. Pois é nela que as lógicas econômicas e sociais que estruturaram o meio rural são definidas. Não entendi, professor. Urbanização, gente, nos últimos anos está atrelada à industrialização. Quando eu falo século XVIII, eu falo do século que surgiu as fábricas. E as fábricas, como eu falei anteriormente, ela gerou mais emprego na cidade, mais comércio, mais serviço, mais estrutura, mais construção. E comércio, serviço, estrutura, construção e trabalho, que as fábricas vão aumentar na cidade, isso faz com que o homem se desloque do campo para a cidade, o êxodo rural, e isso vai gerar a urbanização. Agora eu queria mostrar para vocês dos desafios sociais das cidades. Ó, quais são os desafios sociais da cidade? O primeiro desafio social da cidade, gente, é o crescimento desordenado. Crescimento desordenado. Como assim, professor? Muitas cidades têm um crescimento muito acelerado, sem planejamento, rápido demais. Muitas cidades receberam, e algumas ainda hoje recebem, muitos do campo de uma maneira muito assustadora, exponencial, muito rápida. Esse crescimento acelerado, rápido, desgovernado da cidade, é um crescimento que vem gerando, entre outras coisas, uma aceleração muito grande. Crescimento. E esse crescimento desordenado, turma, ele vem gerando, entre outras coisas, a macrocefalia, que é um inchaço urbano, a cidade crescendo de forma desordenada. Aí eu tenho o chamado desemprego, porque as cidades estão cada vez mais se modernizando, e subemprego. Subemprego. O desemprego e o subemprego. Olha, o desemprego, porque é a mecanização, a modernização, as tecnologias. O subemprego é o sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas. Hoje a própria tecnologia está gerando um subemprego, esses aplicativos gerando essa economia compartilhada, isso acaba contribuindo para a falta de garantias trabalhistas, né? Trabalhar para esses aplicativos é um subemprego, um problema muito sério. Aí eu também tenho a favelização, o surgimento e crescimento das favelas. Isso contribui para a periferização. A periferização, ou seja, simplesmente periferias, não é verdade? Outro problema que a gente pode citar da cidade é a questão dos transportes, o congestionamento, a questão também da violência, cada vez mais crescente nas cidades do mundo todo. Tudo isso são problemas e desafios muito sérios que ocorrem nas nossas cidades, porque cada vez mais a gente vive em cidades grandes, com desigualdades, crescimento rápido, a precarização do trabalho, a desregulamentação das leis trabalhistas, surgimento de favelas e periferias, o congestionamento e horas no meio de transporte, como também o crescimento da violência. Eu coloquei no plural ali, desculpa, é violência, não é no plural, foi mal, deixa eu organizar. Violência. Opa, escrever com a borracha é difícil. Violência. Beleza? 2 minutos, por favor.
Ok, estamos de volta pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo. E falando de quê? Dos desafios de viver em cidades. Mostrei para vocês a questão dos desafios ambientais. E agora falamos dos desafios sociais. E agora, os fatores atrativos, né, gente? Porque nem tudo é tristeza também. Como o próprio nome sugere, são aqueles em que a urbanização ocorre devido às condições estruturais oferecidas pelo espaço das cidades. O maior deles é a indústria. Olha, gente, porque a cidade ela está intimamente ligada à industrialização. Há uma relação muito grande entre cidade e industrialização. Há uma relação muito forte entre cidade e industrialização. Como assim, professor? Olha, por que a indústria ela ofereceu a urbanização? Porque a indústria fez o crescimento do comércio. Cada vez mais as cidades foram evoluindo seu comércio. Isso gera emprego, serviços, transportes, olha só, comunicação. Quando as cidades foram se industrializando, o seu comércio evoluiu, turma. Seus serviços, como educação, saúde, saneamento básico, evoluíram. E os diversos tipos de transporte, porque a indústria, ela exige transportes. Quanto mais a indústria ganha lugar, ela vai exigir. E a comunicação, como o rádio, a TV, correios e mais recentemente a internet. Então a indústria, ela contribui para o processo. Isso gera um desafio, né, gente? Porque quanto o comércio cresce, a gente tem que ver a formalização do comércio, do serviço. E os transportes, como eu já falei anteriormente, os transportes, eles sofrem também influência das cidades. Você lembrar também que a indústria, gente, ela gera concentração de riqueza na cidade. Concentração de riqueza na cidade. Lógico, gente, cidades industriais são cidades ricas, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E essas cidades industrializadas, como o seu comércio é muito forte, atrai pessoas de outros lugares. Vamos lá. Eu tenho uma cidade como São Paulo, uma cidade industrializada, atraiu gente do Brasil todo. Com isso, São Paulo se tornou uma grande cidade com seus desafios. Cidades industrializadas são mais poluídas, concentram mais pessoas, têm uma dinâmica mais diferente, uma vida mais agitada. E os desafios de uma cidade industrializada, gente, são muito maiores do que o desafio de uma cidade que não é industrializada. Isso é um problema sério. 2 minutos, por favor.
Ok, estamos de volta pelas ondas e os desafios da urbanização. Fatores atrativos, né? Esse processo é característico dos países desenvolvidos, onde o processo de urbanização ocorreu, primeiramente, cidades como Londres e Nova York tornaram-se predominantemente urbanas a partir de 1900. Olha só, não estou te falando que a indústria contribui para o crescimento da cidade. Eu cito aqui Nova York e Londres, que desde o século XX, início, 1900, já eram grandes cidades, turma. 1900, turma. Nós estamos em 2022, mais de 120 anos. Há mais de 120 anos, essas cidades, Nova York e Londres, já eram muito grandes. Isso já é um desafio, né? Nova York foi durante muitos anos, até décadas, Nova York, a maior cidade do mundo. A cidade do México, depois Tóquio. Então mostra que o desafio de viver numa cidade industrial, já há muitos anos nós temos esse desafio. É um problema muito sério. E aí esses fatores atrativos veio com a indústria, vem com a questão do emprego, da moradia. Porque no primeiro momento, quando os agricultores chegam na cidade, eles vão encontrar o quê? Desafios com as condições de moradias oferecidas, né? E aí depois é que vão se estruturando na cidade. Já o campo, como eu falei anteriormente, expulsa o homem devido à mecanização, à concentração de terra, os baixos salários que nós temos no campo. E aí essa modernização, substituindo o homem pela máquina, e a falta de terra e o preço alto das terras, expulsando o homem para vir para a cidade. É tipo de país pobre. O êxodo rural, como eu cito aqui, os países pobres são os que mais sofrem com o êxodo rural. Resumindo, a urbanização é um fenômeno mundial e o desafio dela é também um desafio mundial. Ou seja, quanto mais... Hoje nós já podemos considerar, nós nos considerarmos como seres urbanos. Seres urbanos. Beleza? E isso gera uma série de dificuldades. Então, é preciso encarar o desafio de ser urbano em questões ambientais, questões estruturais, questões sociais, questão econômica. É o desafio de viver na cidade. Tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, e tudo isso reflete na nossa qualidade de vida. Bom, turma, com isso eu vou fechando o meu episódio. Os desafios urbanos da atualidade. Problemas sociais, problemas ambientais, concentração de riqueza e industrialização. Muito obrigado pela atenção, concentração, anotação e dedicação. Espero ter contribuído para o entendimento dos desafios da cidade na atualidade. Desafios que não são poucos. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!